Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Abismo de On, né? Um canal de literatura, de debate sobre o livro e também de falar de personagens. E exatamente esse é o vídeo de hoje, falar do personagem que é o primeiro protagonista, que na verdade só virá protagonista lá no fim do livro, que é o Pallard. Pallard é o nosso, digamos, humano que vai dar pro bem e pro mal todo digamos, o motivo do livro ser o livro. E do que ele faz com o mundo meio que sem querer. Porque não é culpa dele. Ele entra em um problema, que ele cria um problema, ele faz uma bola de neve gigantesca, mas não posso falar porque é enredo, né? Mistério. Então não posso dar spoiler do livro, mas o Pallard, ele é o cara que vai ser a linha condutora e também o problema do cenário que vai ter que ser resolvido. Muito especificamente, ele vai ser um herói, ou melhor dizendo, um grande rei, mas um rei de 15 mil anos de jornada, 15 mil anos de altos e baixos. E eu quero apresentar a arte conceitual que eu criei dele, com IA, obviamente, né? Tá um pouco errada a arte, mas bora lá, vai. Errado por quê? Porque IA delira. Mas esse é o jovem Pallard na época do pacto. Tirando o fato de que tá muito medieval, isso aqui é para ser mais sociedade, agricultor, coletor. Digamos, imagina você ser um nômade europeu que vive de caçador-coletor. Você caça e coleta com lança, arco, flecha, algumas lâminas rústicas ali da Era do Bronze, um pouco de cerâmica, já tem um domínio sobre também tecelagem, um domínio mínimo sobre tratar o couro e tal. Aqui tá muito high-tech medieval, tá? Mas esse aqui é teoricamente o Pallard, em sua estrutura juvenil, com uns 20 anos. Então ele jovenzinho ali, todo armadurado, de couro, não sei o que lá, lutando, porque sim, né? Ignora o fundo do negócio, porque o fundo tá delirável. Tem uns dragões muito overpower aqui, no sentido de não é bem minha ideia de conceito dracônico, mas ignora os dragões, ignora os soldados secundários aqui, ignora os capangas, ignora essa pegada meio, sei lá, medieval, high-tech videogame, porque isso aqui é 15 mil anos antes, tá? Então é quando o Pallard ainda era bem imaturo, nem sabia nada, porque era só um ser humano normal. Antes de morrer, aqui tá na batalha de onde ele morre. Spoiler, ele morre. Então, a batalha onde ele morre. E aí ele vai ser o Pallard rei, por culpa do pacto. Porque como é que diabos você não obedece alguém que tem um pacto com um dragão? Numa época caçador-coletor, não é medieval, tecnologia, não. Eles mal têm roda da água, mal têm agricultura, mal domesticaram os animais, domesticaram mais ou menos, um animal aqui, um animal ali. Tem alguns animais domesticados já. É um mundo primordial humano, de 15 mil anos. Tipo sei lá, um Renebreu, um pouco antes do Egito. Na verdade, bem antes. Assim, o Egito tem uns 6, 7 mil anos, 8 mil anos, o Egito. Então, 7 mil anos antes do Egito. Sumérios, um pouco antes de Sumérios também, então Sumérios de 10 mil anos, eu não sei se é quanto tempo de Sumérios mais ou menos, mas é bem aquela vibe de começo da China, só que a China é um reino de 5 mil anos, então, não, mais velho que a China também. Então é um negócio bem complexo, por quê? Porque é uma civilização extremamente precária, da onde o Pallard veio, só que ele vai governar desde a precariedade até o ápice da modernidade, e o meu mundo, apesar de ele ter 15 mil anos e estar 15 mil anos depois, ele não é um mundo atual, contemporâneo, nem nada. Ele é um mundo meio medieval moderno, tá? Então isso aqui encaixa mais ou menos no cenário mais, digamos, 7 a 10 mil anos depois do momento onde o Pallard virou o Pallard dragão, né? O Pallard, entre aspas, imortal, tá? Então uma arte conceitual para contextualizar, eu vou usar ela de brincadeirinhas, né? Fazer uns negócios de workflow, para tentar fazer uma animação, algo do gênero. Até tentei umas coisas, isso é muito estranho. Nem vou mostrar porque isso é bem estranho, talvez eu mostre outra hora. Mas teve umas animações ali que eu fiz de 5 segundinhos, assim, brincando um pouco com essa imagem. E ficou meio torto e tal, porque as IAs, elas alucinam pra caramba. De todo modo, tem uma delas que eu achei engraçada pra caramba. Eu achei legal, mas não vou mostrar não. Deixa pra outra hora. Tá? Quando eu mostrar as animações e CGs baseados no cenário, bem devagarzinho, fazendo workflow, tem que fazer descrição de personagem bem definida, tem que fazer todo um esquema, montar o workflow do negócio para ele virar um prompt, e do prompt virar uma imagem, da imagem fazer um vídeo inspirado, algo do gênero. Então o negócio é bem difícil, tá?
Então essa é a arte conceitual do Palardi na sua guerra fatal, porque ele morre. O Palardi é um personagem muito complexo. Ele é ambíguo, porque ele é um cara que vai ter o poder na mão, e é um poder absurdo. Tanto é que ele vira o primeiro rei. E não é brincadeira, quando eu falo que ele vira o primeiro rei, eu falo que ele vira o primeiro rei. Só que não do mundo inteiro, porque o meu mundo tem um continente antigo, e o continente antigo é um continente que não tem mobilidade. Então, um bloco grande que vai governar. Depois vai ter segmentações ali administrativas, os estados, tanto é que hoje em dia, mostrando para vocês outra imagem que é importante, que é o mapa do cenário, que é o seguinte mapa. Vou mostrar o mapa para vocês novamente, não sei se eu mostrei já, mas esse aqui é o mapa do cenário, tá? Mostrando para vocês gravar na câmera de novo, eu quero na tela de novo. Esse é o mapa, dá um zoomzinho aqui. Esse é o mapa contemporâneo. Então é esse local, Reino Antigo, ou The Old Kingdom, se quiser para o gringo, onde os 12 estados, o deserto não é estado, o deserto é deserto mesmo, tá? E eu dei nome agora para esse lago aqui, que é o lago Jung, uma coisa assim, de julgamento, tá? Judgment, é o lago do julgamento. Mas o lago central aqui, que é culpa do próprio Palardi também, né? Depois eu vou explicar como é que ele fez esse lago aqui, que era maior, depois ele diminuiu o tamanho. Então temos aqui Horplak, Lagdun, Ekalasol, Ekalamun, Monbot, Vort, Norgot, Vortdorf, Oabek, Loabek, Midfig, Gogdon e Palard, que é o reino dele, né? Onde ele governa. E é o governo do Abismo também, porque o Abismo fica no reino de Palard, né? O território dele. E tem Gudjavbol, não falei de Gudjavbol. Gudjavbol é um território bem interessante. Então, tirando o deserto e Gudjavbol, que não tem aqui a partezinha, Gudjavbol não tem a partezinha porque é um governo sem governo, tipo um governo anarquista. Spoiler. E deserto é deserto, mas o deserto é Monbot Vort. Então, o Monbot Vort é o deserto no Lag. Eles fazem parte do mesmo reino. Aí o Gudjavbol é um reino que não tem comandante, não tem rei, não tem representante, é um negócio porra louca. Tá? É como se fosse um reino socialista comunista na prática 100%. Então é uma comunidade comunitária e tal, é mó louco. Gudjavbol, eu acho, tô muito interessado em trabalhar Gudjavbol como cenário, mas isso vai demorar bastante no livro ainda. Eu estou trabalhando agora Gongdon e trabalhei um pouco de Oabeg. Oabeg e Gongdon, que são o reino aqui no Oabeg, no caso do Leonel. O Leonel é Oabeg, e o Wood, a Rosette e o Bart é Gongdon. E aí fica aqui nessa fronteira, mais ao mar, tal, nessas montanhas. Palardi mais para cima, com a montanha pegando muito do reino. Infelizmente o reino tá mal estruturado visualmente, o mapa que a IA deu para mim é esse, tá meio zoado, não tá bom não. Eu não queria que o abismo fosse tão gigantesco. Tá exagerado o abismo, mas vou deixar assim mesmo, faz parte. E o reino de Palardi fica toda a fronteira aqui até a lagoa, né, o grande lago do Jugd, que eu não dei o nome aqui ainda. Se eu não me engano é assim, talvez eu mude o nome também do lago. Mas o central aqui vai ser então Gogdon por um tempo, que é o Wood, tá ainda no capítulo 2, né, o grande capítulo 2, ou até do 10 ao 20, alguma coisa. E aí do 1 ao 9 é o Oabeg. O Oabeg é o cenário onde o Leonel acorda. E a Calamun eu já citei, a Calamun é mega importante. A Calamun é o local dos magos, digamos, a capital administrativa e burocrática da Ordem dos Magos. Aí tem outros locais aí que eu vou debater mais, outros personagens e tal. O próximo arco vai passar em Palardi, que é o arco do Benk. O Benk é o habitante da capital que fica por aqui. Tá, capital moderna, tá? Não dá pra pegar as cidades aqui. Eu vou, depois que terminar o arco do Wood, fazer o mapa de Gogdon, fazer o mapa do Oabeg e fazer o mapa talvez também de Palardi, uns 2, 3 mapas para orientar a jornada, porque o negócio começa a ficar um pouco complicado. Então vou pegar o mapa original, que eu vou mostrar para vocês também o original. Peraí, deixa eu pegar o original aqui. Se eu achar ele, acho sim, deve estar junto da... eu sei onde tá ele. O original é um desenho numa folha normal, tá? É uma coisa feia, é uma coisa, assim, simplona, para dizer o mínimo. É literalmente um desenho feito à mão. Onde eu, à mão, pela mão, na mão, fui lá e brinquei de desenhar. É um negócio decadente, tá? Bastante decadente. Mas aguenta o tranco aí que já abre já. Meu PC tá sobrecarregado. Por motivos de memória, velhice e tal, mas ele vai abrir.
todo modo, o nosso querido Pallard. Aqui tá o rascunho, vou mostrar pra vocês o rascunho. Já fiz ele na live, dentro do canal gêmeo, né? O canal de lives, enquanto eu desenhava isso aqui, tá? Aí eu tirei uma foto, joguei na IA e tal, fiz os esquemas e tá. Esse desenho feio, horrível aqui, ó. Eu sei, é horrível. Tá, o rei no antigo. Isso aqui é uma criança de 5 anos desenhando. Tipo eu fazendo isso. Esse é o meu desenho. Só que eu não tenho 5 anos, eu tenho 30 e tantos. Aqui tá as separações de fronteira, cada vermelha é fronteira. Então nós tem aqui Midfig, que teoricamente é só isso aqui. No mapa lá mudou tudo. Então eu vou adaptar isso aqui. Aí tem o Gogdo, que eu vou mudar também. Nossa, tá horrível, cara, esse desenho. Tudo que tá em verde é floresta, o que tá em marrom é montanha, o que tá em azul é rio. O lago aqui não existia, o abismo era bem menor. Então vocês podem ver que tudo tá azul aqui é rio, tá? Que o delírio da IA melhorou muito. A coisa mais característica e adequada aqui é o deserto. Até tinha um terreno acima do deserto, um grande chifre aqui, mas o chifre já era. Aí se compara isso aqui com isso aqui, ficou bem melhor, né? Bem melhor, né? A IA fez um ótimo trabalho. Então, em tese, é mais ou menos isso, tá? Essa aqui é a minha brincadeira de criança. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou desenhar, aí vou jogar na IA, vou pedir para ela fazer o mapa, baseado naquele mapa, com os estados. Tá? As fronteiras vão ficar bagunçadinhas, mas dá para ter uma ideia, só para você ter uma ideia visual e das cidades, o rio, montanha, coisas do gênero, tá? Cada inicial aqui é um personagem, e depois eu tinha até alocado aqui os estados numeradamente, coisa que eu não fiz aqui, porque eu mexi no mapa e tirei outra foto, para tentar fazer a contagem dos nomes e tal. Aí o Gujarat Bowl ficou sem o circulinho, né? O Gujarat Bowl deu errado. Mas deixei quieto e tal. Aí a reconheceu os nomes em geral. Para eu fazer esse mapa e aí fazer o mapa final, que é esse mapa aqui, deu um trabalho, cara. Eu fiquei 3 horas fazendo esse negócio. Ela alucina muito, ela muda nome, ela duplica nome, ela coloca local, inverte local. Então Teknorg tá aqui, tá para baixo, mas foi para cima. Vorgdorf estava em cima, foi para baixo. Então, foi um negócio caótico, cara. Aqui, ó. Norg tá no meio, né? E Vorgdorf foi para baixo, Norg foi para cima, tudo bem, eu não liguei tanto por isso. Mas, meu, assim, foi um parto para fazer isso, tá ligado? Um parto. Aqui tinha um lago, esse lago ficou gigante. Enfim. Caos, cara. Isso aqui é um desenho de quinta série, tá? Bem tosqueira. Mas, de todo modo, voltando aqui para o que importa. Pallard, juventude, ainda imaturo. A história dele é muito longa, tem 15 mil anos, não dá pra contar ela no livro. Vai ser tipo assim, spin-off, eventos heróicos, reinos antigos, jornadas, momentos. Pallard é uma figura que pode ser protagonista por longo tempo, tá? Mas não é o foco agora. O foco agora são os outros protagonistas para lidar com as consequências do que sem querer o Pallard fez, que é virar um deus dragão. O ato de ele ser deus dragão causa um rebuliço do inferno no mundo. Eu não posso dar muito spoiler, senão estraga a história. E aí esse rebuliço do seu governo, que é bom e ruim, tanto é que já no capítulo 2 ali do arco do Wood, né, o capítulo 20 e 21, né, tem ali o pai, o Bart. O Bart, que é o pai adotivo do Wood, e o pai adotivo do Wood tem um grande respeito pelo rei dragão, que é o Pallard. E tem um respeito muito pontual, porque o Pallard, ele ficou sábio depois de milhares de anos. Fora que ele é todo lascado da cabeça, né? Porque o cara viveu muito, tá louco já, totalmente surtado, cometeu erro em cima de erro, foi monstro, foi déspota, foi ditador, foi tudo que pode imaginar num reino. Ele foi o pior e o melhor governo possível, tá? Na história do reino antigo. Só que o cara é imbatível. É impossível ir contra ele. Conforme vai envelhecendo, o pior fica. Ele vai ficando mais e mais poderoso conforme envelhece. Então, se não ganhavam dele no começo, por causa do dragão e também por causa de outras coisas, agora, 100 anos depois, 1000 anos depois, ninguém rela no Pallard. Fora que tem um detalhe que é spoiler, eu posso contar, mas é spoiler. A magia só acontece nos humanos, os magos, as bruxas. A magia só penetra na espécie humana, culpa do Pallard. O Pallard é o culpado pela magia dos magos acontecerem. Tá? Ele é o estopim da magia nos humanos. Mas esse é spoiler, não devia ter dado, mas já é. De todo modo, é muito interessante. Logicamente que tem que ser escrito, logicamente que demora. Estou agora no segundo mês de escrita, isso aqui vai demorar alguns anos.
Mas aqui é a arte conceitual do Palardo, apresentando o personagem, debatendo um pouco sobre ele e focando um pouco nos mapas e tal. Depois eu falo sobre o Woody, um pouquinho também sobre o nosso querido Leonel, um pouquinho sobre o desastre ambulante que foi a Kalai sem querer. Mas a Kalai, ela tem um local muito central no meu coração já, agora ela não é mais desastre, mas ela foi sem querer um acidente de percurso. E a Rosette foi um segundo acidente de percurso, só que a Rosette foi um pouquinho mais planejado. A Rosette tem mais coerência. E a Rosette eu não fiz ainda um vídeo sobre ela. A Kalai e a Rosette eu fiz vídeos parciais sobre elas, né? Vou lançar aí no decorrer dos dias. Mas a Kalai merece um vídeo, o Leonel merece um vídeo, o Woody merece um vídeo, o Bart merece um vídeo. Estão apresentando os personagens lentamente. Esse aqui eu não posso apresentar muito porque o Palardi não é ainda um personagem com densidade de história, ele apenas é um ponto de enredo, ele é mais uma espécie de, digamos, instrumento conceitual do que personagem estrito sensu ainda. Mas é um instrumento conceitual que vai reger todo o pilar de sustentação do universo, do Abismo de On. É por ele que a história funciona, é por ele que a história gira, e é por ele que tudo acontece, em grande parte. Logicamente tem outro pano de fundo, outras coisas, mas ele é um dos pilares mais importantes da história, tá? E é o rei, cara, o rei de 15 mil anos. Imagina um rei de 15 mil anos. Esse é o nível de dificuldade. 15 mil anos é muito tempo, tá? É muito tempo. E é um reino, assim, que se pegar a história de todos os reinos do mundo atual, você não vai encontrar um reino de 15 mil anos. O reino que eu tô montando tem 15 mil anos. Então tem história pra cacete, tá? É um universo que dá pra brincar pra caramba. Isso aqui no 15 mil anos pra trás. Dá pra brincar antes ainda, por causa dos dragões já existiam e tal. Antes digamos, do advento da magia nos humanos, que é culpa do Palardi. E depois do Palardi, o pós-Palardi. Aí, negócio frita. Porque o mundo que eu tô apresentando é o mundo desse instante do ápice da decadência do Palardi, tá? Decadência psicológica, decadência do reino, como governante, né? Porque ele perdeu o poder já não tá muito mais ligado no governo, os reinos ali estão começando a tretar um com o outro, estão começando a criar asinha, entre outras coisas, tá? Ele perdeu um pouco o controle, e depois eu vou fazer um negócio que eu não posso dar spoilers, não estrago a história, mas em tese é isso. Grato pela presença, desculpa aí me estendi mais minutos, mas eu acabei me empolgando, porque é divertido falar sobre isso. E é isso, pessoas. Aí até uma próxima, apresentando outro personagem com arte conceitual pronta. E aí a arte conceitual de A, né? Eu jogo a Kalai, jogo o negócio. Aí sim, vou fazer a descrição, background. Tem que fazer todo o esqueminha ali de aparência, rosto, roupa, sei lá o que. Aí jogo na IA dá um contexto, aí eu jogo aqui e faço vídeo, tá? Igual eu fiz com o Palardi. Então é isso. Desculpa aí me estendi demais. Falou. Até a próxima. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Curte se for o caso, mas a ideia é se inscrever e comentar e interagir, beleza? Desculpa aí qualquer coisa, mouse aí por me estender mais, 18 minutos é muito tempo para um vídeo de apresentação de personagem, mas o Palardi merece. Grande rei. Até mais aí, falou galera!